palavra de Deus, queridos, ela vai nos falar, né, e vai nos dar a seguinte definição, a grosso modo, sobre ansiedade. Ansiedade é pegar emprestado os problemas do amanhã para o dia de hoje. Na verdade, Jesus ele fala basicamente isso lá em Mateus, capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal ou o seu próprio cuidado. Então, quer dizer, quando você pega a preocupação do amanhã e transfere para hoje, além de não resolver os problemas que você está enfrentando, você ainda acaba se inviabilizando, porque os problemas você não vai resolver mesmo, mas você vai atrapalhar sua vida, você vai atrapalhar a sua espiritualidade, você vai atrapalhar todos os seus afazeres, porque na sua mente você vai estar preocupado com o amanhã. E em que sentido que eu digo que tantos programas, né, que dizem pregar o evangelho, eles mais atrapalham e causam ansiedade do que resolvem os males das pessoas. O pastor e professor Paulo Romero escreveu no começo dos anos 2000 um livro chamado Super Crentes. É muito interessante a discussão que ele faz, porque ele vai abordar aí o problema da teologia, de uma teologia moderna, uma teologia contemporânea, uma teologia dos nossos dias, que é uma teologia de vitória, né? Uma teologia ufanista, né? Um conceito, né, de Deus e um conceito de evangelho que é um conceito equivocado de que o crente não pode sofrer, né? No crente que não recebe cura ou não recebe as suas bênçãos, ele na verdade não tem fé. O crente ele não pode estar doente, o crente ele não pode estar desempregado, porque Deus é um Deus de prosperidade. Então acaba sendo uma teologia corrompida, né, que acaba na verdade causando frustração, porque você não vê pessoas sem problema. Aliás, o próprio Senhor Jesus, ele declarou: no mundo 3 aflições. E eu vou mais longe. Você citou Filipenses 4:6, no qual Paulo ele vai e declara o seguinte: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Só que Paulo, ele fala que certa vez eles passaram por uma provação tão grande e tão difícil, que a ponto de que eles desesperaram da própria vida. Eles perderam a esperança de que fossem sobreviver, tão grande é a tribulação. Então o homem que declarou: não andeis ansiosos por coisa alguma, passou por um momento de desespero da própria vida. O Senhor Jesus, né, que fala para o apóstolo João: não temas. Nós temos que recordar que lá no Getsêmani, né, naquele momento que antecedeu a sua prisão, a sua crucificação e a sua morte, ele começou a orar a Deus e estava em estado de agonia, a ponto do seu suor cair no chão como gotas de sangue. E então ele declara: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Então, queridos, vocês vejam bem, será que Jesus e Paulo não enfrentaram esses momentos de pressão e dificuldade? Então, a ansiedade, o medo, eles atacam a todos, seja nas circunstâncias mais banais da vida. E foi o caso de Elias, que derrotou os profetas de Baal, fez chover e que enfrentou, né, o rei Acabe. Mas logo em seguida, simplesmente uma ameaça de uma mulher, Jezabel, ele fugiu temendo que fosse morto. Então, quer dizer, às vezes é uma coisa pequena, pelo menos para quem olha de fora, parece ser uma coisa pequena, uma circunstância corriqueira, mas quem enfrenta aquilo ali é o pior dos pesadelos. Às vezes é por realmente uma situação, né, que todo mundo olha e fala: nossa, isso é terrível.
como no caso de Jesus ou de Paulo. Mas o fato é que, por mais homem ou mulher de Deus que você seja, está sujeito a essas condições. Mas, mesmo assim, a palavra de Deus, ela continua nos afirmando. Veja, não temas. É uma ordem. Está no imperativo, não temas. Paulo, não andeis ansiosos por coisa alguma. São ordens, mandamentos. E eu creio que este é o cerne, este é o centro da questão. São mandamentos. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer que o grande problema do ser humano é se afastar do estilo de vida saudável e do estilo de vida de Deus, que é oposto a todo tipo de depressão, a todo tipo de medo, a todo tipo de ansiedade. Não que você não sofra o ataque, mas a questão é como você vai reagir. Como que você obedece à ordem de Cristo e como que você obedece às palavras de Paulo? Como você responde à pergunta de Cristo quando ele declara assim: por que andais ansiosos por conta do que vestir, do que comer ou por qualquer outra coisa? Já que a preocupação de vocês não pode fazer nada, não pode acrescentar um segundo à duração das vossas vidas. Mas Deus, Ele que cuida das aves, Ele também cuida de vocês. A grande questão, o centro da questão é essa. Até que ponto você crê que Deus cuida de você? Porque se você crê que Deus cuida de você, você anda com Ele. E andar com Ele é andar segundo a sua palavra, segundo os seus mandamentos. Por que o medo e por que a ansiedade tomam conta do ser humano? Porque o homem não anda de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o estilo de vida de Deus. De que forma ele não anda? A primeira forma é desobedecendo abertamente as suas leis. Desobedecendo abertamente os 10 mandamentos, por exemplo. E ali não são 9, são 10. Inclusive o mandamento que nos diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Por quê? Porque olha só o problema que é você trabalhar 7 dias ininterruptamente. 7 dias só de aflição, só de correria, indo para cá, indo para lá. Mas pastor, mas eu vou no domingo à igreja. Ok, mas você vai no horário da igreja. No restante do tempo, você está lá preocupado com seus afazeres. E a palavra de Deus nos declara que nós temos que ter um dia para adorar a Deus e para esquecer das demais coisas e se concentrar em buscar a Deus. Descansar, literalmente, segundo a palavra. E este dia, meu querido, minha querida, é o sábado do Senhor nosso Deus. Então, se você não tem isso, você pode até ir para a igreja no domingo, não vai adiantar. Porque o seu estilo de vida está sendo contrário à palavra de Deus. Você precisa entender isso. O seu estilo de vida está sendo contrário à palavra de Deus. Então, esta é uma forma de não obedecer a Deus, de se afastar, dar brecha para que o medo, a ansiedade entrem. Desobedecendo abertamente as leis de Deus. Mas há uma segunda forma, e isto é o que deve preocupar a todo crente, mesmo aqueles que dizem: nós guardamos os 10 mandamentos, que é a rebelião silenciosa. Como assim? No Sermão do Monte, Jesus nos deixa claro que, além de nós guardarmos, né, os mandamentos, nós precisamos ter um estilo de vida adequado. Por exemplo, não adianta nada, fazendo um retorno ao que eu falei agora há pouco, eu guardar o sábado, se eu vou para a igreja preocupado com meu carro, preocupado com a minha casa, preocupado, né, com a festa que eu vou ter que ir à noite, preocupado, né, com os meus compromissos, com as minhas contas. Não adianta. Porque eu estou lá presente
cumprindo uma regra, mas o meu interior só Deus sabe lá como está. Então, esta rebelião, que é o dos sentimentos, essa rebelião tem que ser combatida. Tem que haver uma mudança de vida. O apóstolo Paulo chama esta mudança de fruto do Espírito. Por quê? Porque quando você pratica o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, quando você pratica, não há lei contrária, porque você consegue, vivendo dessa forma, obedecer todos os mandamentos de Deus. Então repare, não é questão de regra, é questão de estilo de vida. Estilo de vida é eu confiar e obedecer a Deus em tudo que Ele me pede e descansar, colocar nas mãos dele toda e qualquer circunstância e situação. Então é isso que a Bíblia nos fala, é isso que a Bíblia nos ensina. É claro que numa live rápida como essa a gente não tem como aprofundar, mas o que nós queremos é dar, os caminhos para que você possa seguir e para que efetivamente você possa mudar de vida, para que efetivamente você consiga vencer medo, depressão e ansiedade. Porque o plano de Deus, o propósito de Deus não é que você viva com isto. O propósito do Senhor é libertar a sua vida, como também libertou a minha. O propósito de Deus é libertar as nossas vidas desses males todos. Mas para libertar as nossas vidas, nós temos que ter uma transformação. Eu tenho que efetivamente colocar a minha fé em ação. Eu tenho que efetivamente confiar na palavra para vencer o adversário, como Cristo confiou e declarou: Satanás, para trás, porque está escrito. Então, meus queridos, não adianta. Nós podemos falar muitas outras coisas bonitas, mas se nós não tocarmos nesse assunto, que Deus quer uma mudança, que o plano de Deus não é que você viva aterrorizado, que o plano de Deus não é que você viva com síndrome, com transtorno, que Deus pode mudar a sua história. Se nós não falarmos dessa forma, nós vamos estar aqui falando as coisas pela metade. Então, Deus, Ele quer uma mudança, quer uma transformação, Ele quer que você seja livre. Você deve muitas vezes clamar: Senhor, liberta-me. E não percebe que a principal liberdade que você precisa ter é da sua própria vida. De você mesmo. Se você não se libertar de você mesmo e daquilo que te afasta de Deus, você certamente não será livre.